Se Deus é amor, por que deixou seu filho morrer na cruz? Símbolo de dor, vergonha e condenação, mas também o maior símbolo de amor, redenção e esperança que o mundo já conheceu. Quando olhamos para ela, talvez vejamos sofrimento, mas Deus vê vitória. E é sobre isso que vamos falar hoje. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Porque o Filho de Deus se entregou por nós. Essa pergunta, aparentemente simples, é uma das mais profundas que já existiram, porque nela está escondido o coração de toda a história da humanidade. Desde o início, Deus criou o homem para viver em comunhão com ele. No jardim do Éden, Adão e Eva tinham tudo: vida, paz e presença divina. Mas ao desobedecerem, algo terrível aconteceu. O pecado entrou no mundo. E o pecado não é apenas um erro, é uma ruptura. É a separação entre o Criador e a criação. Deus é santo, e onde há pecado, ele não pode habitar. Por isso, o homem perdeu o privilégio de andar lado a lado com o seu Criador. E com essa separação veio a morte, não só física, mas espiritual. A Bíblia diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Isso significa que alguém teria que pagar esse preço. Durante séculos, o povo de Israel oferecia sacrifícios de animais. Cada cordeiro, cada oferta, era uma lembrança de que o pecado tinha um custo, mas nada disso era suficiente. Esses sacrifícios eram temporários, imperfeitos. Eles apontavam para algo maior, algo eterno, e esse algo era Jesus, o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado. Quando João Batista o viu, declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não veio apenas para ensinar o amor, mas para demonstrá-lo de forma suprema. Ele sabia o que o esperava, sabia da dor, da cruz, da humilhação, e mesmo assim, escolheu seguir o caminho até o fim. Mas por que precisava ser assim? Por que não bastava Deus simplesmente perdoar todo mundo? Porque Deus é justo, e a justiça de Deus exige que o pecado seja pago. Mas Deus também é amor, e o amor encontrou um caminho. Ele mesmo pagaria o preço. Na cruz, o amor e a justiça se abraçaram. O justo morreu pelos injustos. O puro se fez impuro para que os impuros fossem purificados. O rei se fez servo para libertar os servos da escravidão do pecado. Cada gota de sangue derramada ali tinha um nome: o meu, o seu, o de toda a humanidade. Isaías 53 diz: ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Imagine isso por um momento. O Criador do universo sendo pregado numa cruz por amor à criatura. Ele podia ter chamado legiões de anjos, podia ter descido dali, mas escolheu ficar, porque te amava. Quando Jesus bradou: está consumado, ele não estava dizendo: estou acabado. Estava declarando: a dívida foi paga, a justiça foi satisfeita, o pecado foi vencido, o inferno foi derrotado. E quando o véu do templo se rasgou de cima a baixo, foi como se Deus dissesse: agora o caminho está aberto, vocês podem voltar para mim. A cruz é o portal da reconciliação. É o lugar onde o impossível se tornou possível, onde a eternidade se encontrou com o tempo. E o mais incrível é que Jesus não foi obrigado. Ele escolheu amar até o fim. Escolheu obedecer ao Pai mesmo em meio à dor. Porque o amor verdadeiro não busca atalhos. O amor verdadeiro se entrega. 3 dias depois, o túmulo ficou vazio. A morte não pôde segurá-lo. E o que começou na cruz terminou com a vitória da ressurreição. Sem cruz não há salvação. Sem ressurreição não há esperança. A cruz foi o preço e a ressurreição foi o recibo. A prova de que a dívida foi realmente quitada. Mas o que isso significa para você hoje? Significa que não existe pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa lavar. Não existe passado tão escuro que a cruz não possa iluminar.
Não existe vida tão perdida que Ele não possa restaurar. A cruz é o lembrete eterno de que fomos amados antes mesmo de nascer. Quando você duvida do amor de Deus, olhe para a cruz. Ela grita, em silêncio, tudo o que você precisa saber. A cruz diz: você é amado, você é perdoado, você foi escolhido. Talvez você pense: mas eu não mereço. E é verdade, nenhum de nós merece, mas graça não é merecimento, é favor imerecido. É Deus oferecendo perdão a quem só merecia juízo. A cruz mostra o quanto o pecado é sério, mas também mostra o quanto o amor de Deus é maior. Enquanto o mundo via derrota, o céu via vitória. Enquanto o inimigo comemorava, Deus estava cumprindo o plano perfeito, e esse plano tinha um alvo: você. Por isso, a cruz não é apenas um símbolo, ela é um chamado à entrega, ao arrependimento e à fé. Porque quem entende o amor da cruz nunca mais vive da mesma forma. Se hoje você se sente cansado, ferido ou distante de Deus, saiba que a cruz continua de pé. Ela continua sendo o ponto de encontro entre a miséria humana e a misericórdia divina. Não é tarde para recomeçar. Jesus não morreu por santos, Ele morreu por pecadores. E é nesse amor que encontramos redenção, paz e propósito. A cruz é a resposta de Deus para todas as nossas perguntas. É o lugar onde o porquê encontra o para quê. Por que Jesus teve que morrer? Porque você valia a pena. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. E essa é a razão pela qual a cruz continua sendo o centro de tudo. A cruz é amor em forma de madeira. É a assinatura de Deus dizendo: eu ainda acredito em você. Hoje Cristo te explica. Ele morreu para que você vivesse. Ele se entregou para que você fosse livre. Ele foi ferido para que você fosse curado. E Ele ressuscitou para que você tivesse esperança. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar do amor de Deus. Curta, se inscreva aqui, pois tudo o que você precisa saber, Cristo te ensina. E continue conosco nas próximas reflexões da palavra. Que a cruz nunca perca o significado para você. E que o amor de Cristo seja sua força todos os dias.